Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a nossa aula que vamos falar sobre a quarta armadilha da mente humana, o medo de correr riscos. Curi aborda como o medo de correr risco pode limitar nosso potencial de crescimento e desenvolvimento pessoal. E aqui vai a definição do que é o medo de correr risco. O medo de correr risco é uma armadilha mental em que as pessoas evitam se arriscar, preferindo manter-se em suas zonas de conforto, por assim dizer. E aqui podemos refletir também quantas pessoas continuam em relacionamentos desastrosos, com agressões, traições, angústia, pelo fato de que a pessoa agredida tem medo de correr o risco de ficar só, não é mesmo? Essa mentalidade limita a capacidade de explorar novas oportunidades, aprender com os desafios e alcançar a autorrealização. Mas quais são as principais causas do medo de correr risco? E o que leva muitas pessoas a passar por isso é o medo do fracasso. O receio de cometer erros ou falhar impede muitas pessoas de se arriscarem em novas experiências. Outro motivo é a baixa tolerância à frustração, que é uma certa imaturidade emocional. A falta de habilidade para lidar com as frustrações pode fazer com que as pessoas evitem correr risco, para não se depararem com possíveis decepções. Aqui também podemos trazer o contexto de uma relação. Muitas pessoas se colocam em negação, escolhem não enxergar situações ruins, para evitar a tal frustração. Outro ponto é a autoimagem ameaçada. O medo de correr risco pode estar relacionado ao medo de perder a imagem de competência ou sucesso que foi construída. E claro que existem muitas consequências para quem tem medo de correr risco. A estagnação pessoal e profissional, a recusa de correr risco impede o crescimento, a descoberta de novas habilidades e o alcance de metas mais elevadas. Perda de oportunidade. Ao evitar correr risco, muitas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento são desperdiçadas. Baixa autoconfiança. A falta de experiências desafiadoras pode minar a confiança em si mesmo e acreditar na própria capacidade de superar os obstáculos. Vamos então para uma leitura aqui do livro, que eu acho bastante importante. Vamos lá. O medo de correr risco bloqueia a inventividade, a liberdade, a ousadia. Há inúmeras pessoas que travaram sua inteligência e enterraram seus projetos de vida pelo medo de correr risco. Não são conformistas nem coitadistas. Elas almejam alcançar seus alvos, mas não ousam. Procuram transformar seus sonhos em realidade, mas se inquietam com os riscos da jornada. Reconhecem suas fragilidades, aumentam suas limitações, mas não ultrapassam suas fronteiras. Não decifram o código do ânimo de fazer da sua agenda um canteiro de aventuras. Quem decifra o código de que é necessário correr certos riscos para transformar seus projetos em realidade, tem essa consciência. A existência é um contrato de riscos. Por mais cuidados que se tenha, diariamente inúmeros riscos nos rondam. Risco de infartar, de se acidentar, de ter crises financeiras, de ser assaltado, de cair um avião em nossa cabeça, de tropeçar na calçada, de quebrar ossos praticando esportes, de ser decepcionado pelo cônjuge ou namorado ou namorada, de ser frustrado pelos filhos, de ser traído pelos amigos, de ter inimigos sem motivo algum, de não preencher as expectativas dos outros e ter reações incoerentes. Eliminar todos os riscos da humanidade geraria pessoas autoritárias, individualistas, ensimesmadas, agressivas, deprimidas, entediadas. O risco implode nosso orgulho, esfacela nosso egocentrismo, nos une, nos estimula a criar laços e experimentar a difícil arte de depender um dos outros. Sem riscos, a psique não teria poesia, criatividade, intuição, inspiração, coragem, determinação, espírito empreendedor, necessidade de conquista. Sem riscos, não reconheceríamos o sabor das derrotas nem o paladar das vitórias, pois elas seriam um destino inevitável, não fruto de batalhas.
Sem riscos, não erraríamos, não choraríamos, não pediríamos desculpas, não teríamos necessidades da humildade em nosso cardápio intelectual. Outro ponto importante aqui também de ler está sob o título O Código dos Riscos. Abre aspas. Não deveríamos viver uma vida arriscada, radical e irresponsável. Não, não é esse código que devemos decifrar. Não devemos correr risco pelos riscos, colocar nossas vidas e a dos outros em perigo desnecessariamente, pois a vida é única e espetacular. Cuidar dela carinhosa e responsavelmente é a tarefa mais nobre de um mortal. Mas devemos saber que realizar sonhos, conquistar pessoas e atingir a excelência profissional impõe riscos diários. Para conquistar a plateia de alunos a riscos, é necessário decifrar vários códigos da inteligência, teatralizar a exposição, humanizar o educador, contar histórias, provocar a inteligência dos alunos, mas há o risco de ser desprezado, ser considerado tolo, utópico. Vender ideias em uma sociedade consumista implica muitos riscos. Para arrebatar o coração de uma mulher, é necessário, entre outras coisas, surpreender, encantar, ser afetivo, intuitivo, mas há riscos, inclusive de invadir o espaço. Como disse no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, quem vence sem riscos triunfa sem glória. Quem vence sem glória triunfa sem lágrimas. Quem vence sem lágrimas triunfa sem humildade. Quem vence sem humildade triunfa sem valorizar seus pares e nem a labuta da jornada. Não basta superar o conformismo, o coitadismo, nem reconhecer nossos erros. Enfim, superar as 3 armadilhas da mente comentadas anteriormente, é necessário superar o medo de ousar, de apostar em novos projetos, de batalhar por aquilo que se acredita. Muitos intelectuais se tornaram estéreis na produção de novas ideias porque não ousaram arriscar nova linha de pesquisa, propor novos temas, caminhar pelo desconhecido. O desconhecido e o medo de não chegar a lugar nenhum os paralisaram. Nem é sem razão que grandes descobertas da ciência foram realizadas no período de imaturidade dos cientistas e não no auge das suas carreiras acadêmicas. O auge da carreira em qualquer área, mesmo filosófica, política e espiritual, é o melhor meio de cultura para asfixiar nossos sonhos, ousadias e aventuras. No ápice da carreira, conquista-se aplausos, mas sepulta-se a intrepidez. Os maiores perigos para a inteligência de um executivo não surgem quando sua empresa atravessa dificuldades, mas quando navega em céu de brigadeiro. Nesse estágio, não experimento novos processos, métodos, ideias. Ninguém gosta do caos, mas ele pode ser uma fonte de oportunidades criativas. Então aqui, Augusto Cury destaca que muitas pessoas, quando atingem um certo patamar, estagnam-se, começam a atrofiar sua criatividade e a desenvolver o medo de arriscar mais. Ele destaca também que arriscar-se não significa ser inconsequente. Pense nisso. Você pode adotar algumas estratégias para superar o medo de correr riscos, que são elas. Primeiro, identificar e questionar crenças limitantes. Reconhecer e desafiar as crenças negativas sobre o risco e fracassos. Aqui é importante também fazer uma autoanálise. Reflita, principalmente sobre a sua infância. Teve pais que não te validaram? Teve uma infância de escassez? Teve exemplos negativos na família? Tudo isso pode ter contribuído para você construir crenças que vão te limitando. Uma outra estratégia é desenvolver a resiliência, aprender a lidar com as possíveis adversidades que podem surgir ao correr riscos. Também estabelecer metas realistas, definir metas desafiadoras, porém alcançáveis, para encorajar-se a sair da zona de conforto. Muitas vezes nós olhamos, só que a gente só olha para os grandes feitos, por assim dizer.
mas negligenciamos os pequenos passos que te levarão a esse grande feito. A partir do momento que você der o primeiro passo, já não está mais no mesmo lugar. É importante também buscar apoio e encorajamento. Isso é muito importante também. Procurar pessoas que possam fornecer suporte emocional e encorajamento durante a jornada de correr os riscos. Não negue sua história. Nem sempre vamos acertar. Nem sempre vamos vencer todas as batalhas. Portanto, aprender com as experiências, refletir sobre os resultados positivos ou negativos e utilizar essas experiências para você aprender a crescer. Pode fazer você diminuir todo o medo de correr risco. Isso é muito importante. Eu fico por aqui.